Tiago 5, de 1 a 6 diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, na Tua presença, agradáveis, Senhor, rocha minha e em Cristo Redentor nosso. Amém. Irmãos, a grande pergunta que surge depois de ler um texto como esse é que ser rico é pecado. E quando não interpretamos bem e nos lembramos daquela passagem que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, parece que isso nos dá a falsa sensação de que possuir riqueza seja pecado. Mas não é. Não é pecado ser rico, não é pecado possuir riquezas nem bens. O Salmo de número 103, ele diz em um dos seus versículos, salvo engano o quinto, que Deus farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Ou seja, o que se espera na vida de alguém que trabalhou ao longo da jornada da sua vida é que ela obtenha bens, é que ela tenha patrimônio. Então, o problema não é a riqueza como fruto de um trabalho honesto. Todo mundo que trabalha honestamente, todo mundo que envida esforços para oferecer uma vida mais confortável à sua família, não peca por isso. Então, não é pecado ser rico, não é pecado ter patrimônio. Aí você vai me perguntar, pastor, então o que Tiago está condenando aqui? A condenação que Tiago está trazendo, irmãos, é aquela mesma que Jesus condenou, por exemplo, com relação ao jovem rico. Observem naquela ocasião que alguém se aproxima de Jesus, e era um jovem rico, e pergunta a ele o que ele poderia fazer então para herdar o reino de Deus. E Jesus então o questiona: você tem cumprido os mandamentos? Ele replica: sim, todos eles eu tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus cita ali os mandamentos que dizem respeito à relação daquele jovem com o seu próximo. Porém, o Senhor não cita outros mandamentos. E o jovem então, de pronto, responde que tudo isso ele tem cumprido. Então, de modo exclusivo, porque ali foi a única vez que Jesus mandou que alguém vendesse todos os seus bens e distribuísse entre os pobres. Jesus diz ao jovem: pois bem, uma coisa te falta, vá, venda toda a sua riqueza, todos os seus bens e distribua entre os pobres. Depois venha e me siga. Qual foi o resultado daquilo? O pedido de Jesus era a demonstração de que aquele jovem, em termos práticos, ele não estava amando o próximo como a si mesmo. E não é só isso, pior do que isso. Ele amava mais os seus bens
que a Deus. Então, o pedido de Jesus descortina, desvenda um coração que amava o dinheiro, mas que se camuflava de fé. Esse é o problema. O problema da riqueza não é possuí-la. O problema da riqueza é torná-la o seu Deus. Tem gente que ama mais as posses que o Deus abençoador. A riqueza que o Deus que é o dono de toda a riqueza. Tem gente que ama mais aquilo que é visível e palpável, a saber, os seus bens, que aquele que é invisível, porém real. É aí onde mora o perigo, irmãos. Só que no caso de Tiago aqui, nós ainda temos uma riqueza ou uma complexidade maior que a situação do jovem rico. Porque no caso do jovem rico, ele não é acusado de fraude, ele é acusado apenas de amor aos seus bens. A acusação de Tiago aqui é que esses ricos enriqueceram ilicitamente. Então, como vocês podem ser cristãos, fraudar o salário do trabalhador para que vocês fiquem com ganhos que pertencia ao seu funcionário? Como vocês podem comprar juízes para ganhar as causas nos tribunais contra os seus trabalhadores e afirmarem que são um povo de fé? Essa é uma questão que Tiago está levantando. E aí eu volto a repetir uma frase que eu tenho dito constantemente. A fé é prática. A fé não é abstrata. A fé não é uma hipótese, não é algo que eu olho e digo, eu tenho fé, mas eu não a utilizo. Porque uma fé inutilizada, deixe-me usar uma expressão muito gentil, é um verdadeiro cadáver diante de Deus. Então, uma fé inutilizada é um cadáver diante de Deus. É um cadáver. E lembrem que Tiago bate forte na ideia da praticidade da fé. Então, quem tem fé, demonstre por meio das suas obras. Ela precisa ser vista, ela precisa ser evidenciada. Então, anteriormente, por exemplo, no texto que pregamos pela manhã, Tiago falou sobre a incerteza da vida. E o questionamento dele foi, como vocês podem ser cristãos dizendo, olha, hoje ou amanhã nós iremos naquela cidade, faremos negócios, obteremos lucros. Aí Tiago chama a atenção dos seus leitores dizendo, vocês não sabem que a vida de vocês não passa de vapor? A vida de vocês é como uma neblina que logo se dissipa. Como vocês podem então ser crentes com pensamento de ímpio? Para o crente, o sustento, o futuro da sua vida está nas mãos de Deus. Para o ímpio, na sua capacidade. Tiago, então, condena aquele comportamento. Por quê? Porque aquele comportamento era praticado por pessoas que apontavam ter fé, mas na prática não executavam segundo a sua crença. Agora, Tiago vai denunciar os ricos. Não que seja pecado ter posses, mas a maneira como esse patrimônio é construído. Observem, escutem agora, e ele é duro, irmãos, porque Tiago é um pregador duro, viu? Leia o livro de Tiago e você vai perceber como ele é duro nas palavras dele. Ele não é arrogante, ele não é grosso, mas ele é pontual. Ele não faz curva no que ele vai dizer, não. Ele é pontual. Tá? Óbvio que eu não estou descartando aqui o fato de ser palavra de Deus e ter como autor o Espírito Santo. Mas olhe como ele trata a situação. Escutem agora, ricos. Ele faz uma exclamação, escutem vocês que são ricos. Olha o conselho que ele dá, chorem e lamentem, por causa da desgraça das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças.
o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Qual o problema da riqueza, segundo Tiago aqui? É o fato como ela foi construída e é o fato como lida com ela. Então, esse é o problema, não é a riqueza pela riqueza, é a riqueza contrastada com a fé e o patrimônio contrastado com o curso que ele tomou. É essa a problemática aqui. Então, vamos tentar entender o que é que ele quer dizer. Ele já aponta que os ricos deveriam chorar e lamentar. Por quê? Porque eles estão perante uma verdadeira desgraça que sobrecairá sobre eles. A riqueza deles iria apodrecer, as suas roupas comidas pelas traças, ou comida de traça. O seu ouro e prata enferrujaram, e a ferrugem daria testemunho contra eles, e devoraria como fogo devora o corpo dos ricos. Como a riqueza pode dar testemunha contra alguém? Porque o senso comum a gente pensaria assim: bom, a riqueza dá testemunho contra alguém, pastor, na época ou no século pós-moderno, o qual nós vivemos, porque nós não somos valorizados pelo nosso caráter, não somos valorizados pela nossa fé, mas pelas nossas posses. Por exemplo, você sabia que essa moda da grife passar para o lado de fora da roupa surgiu na década de 80? Não lhe parece estranho hoje uma etiqueta ser do lado de fora da roupa? Etiqueta não deveria estar do lado de dentro? Então, por que ela é posta do lado de fora? Porque ela apresenta grife. Ela aponta para as pessoas o seu poder aquisitivo. Então, se alguém vê um jacaré na sua camisa, sabe o seu percentual de rendimento. Se alguém vê na sua camisa Coca-Cola, embora ligue com a bebida, sabe que é uma grife. E assim por diante. Então, observem que a riqueza no nosso século, ela dá testemunho sobre o rico, apontando o seu poder aquisitivo e o faz valorado diante da sociedade. Mas não é o caso que Tiago está apontando aqui, irmãos. Ora, para alguém que tem como Deus a sua riqueza, e essa pessoa um dia vai morrer, que testemunho essa riqueza dará a seu respeito? Ficará na memória alegando que ele foi um homem ou uma mulher rica? Não. É porque a riqueza ou o amor aos bens não passa de um ídolo. E todo ídolo é um ídolo morto. Ou seja, não há ídolos que salvam. Ninguém é salvo por outro Deus senão o Senhor, ou senão pelo Senhor. Então, qualquer ídolo, qualquer riqueza que ponhamos a nossa fé, no entanto, o nosso maior bem não seja Cristo, nosso Salvador, no final teremos depondo contra nós um Deus que existiu no nosso coração, mas que não nos salvou. Veja a complexidade desse negócio. Como você pode ter um Deus que lhe serviu, ou melhor dizendo, você serviu ao longo de toda a sua vida? Porque tem gente que só vive para ganhar dinheiro. Tem gente que só vive para amar os bens. Tem gente que suspira enriquecimento. Então, como é que você pode viver toda a sua jornada em favor desse Deus chamado bens ou dinheiro, ou mamon, que é o Deus do dinheiro, e no final da sua vida,
o seu Deus depois contra você. Ou seja, ele não lhe salvou. Ele não lhe salvou. Você morreu, foi sepultado, condenado à perdição. E o Deus que você serviu a sua vida toda, deixou você perecer. Repare que complexidade essa situação. Repito para que ninguém me entenda mal. Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens, mas é pecado ter o dinheiro como nosso Deus. Mas não apenas isso, irmãos. É pecado também a maneira como se constrói esse bem. Veja só. Vejam de que forma os ricos, que Tiago está acusando aqui, construíram os seus bens. Ele vai dizer duas formas, verso 4 e verso 6. Primeiro, verso 4. Eis que o salário do trabalhador, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Qual foi a primeira forma? A primeira forma foi: o rico subtraiu com fraude o salário do seu trabalhador. Então vejam só, o rico não enriqueceu com os lucros do seu trabalho apenas, mas ele enriqueceu retirando do seu trabalhador o que lhe era de direito. Ou seja, ele fraudou. Só que tem um outro problema, irmãos, aqui. Verso de número 6. Observem como esses ricos eram injustos e impiedosos. No verso 6, ele apresenta uma segunda forma para esse enriquecimento. Verso 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Você sabe o que é que eles faziam? Havia um ditado na antiguidade que dizia que havia a regra de ouro. O que seria a regra de ouro? Primeiro, a ideia de regra de ouro é uma ideia pejorativa, como é pejorativo a ideia de jeitinho brasileiro. Parece que são irmãos siameses, jeito brasileiro e regra de ouro. Deixa eu explicar. Haviam juízes naquela época? Haviam juízes. Haviam demandas trabalhistas? Haviam. O trabalhador poderia procurar o judiciário da época para requerer direitos que ele julgava possuir? Podia. É óbvio que ele podia. Por exemplo, Jesus conta a história da mulher que perseverou pedindo ao juiz que julgasse a sua causa. Ora, olha a figura que Jesus aponta, um juiz. Então havia juízes naquela época. Então o problema não era o juiz, o problema não era o querelante, o querelado, o problema não era esse. O problema é que a regra de ouro era o seguinte: os ricos compravam os juízes para que julgasse a causa a favor do rico. Essa era a regra de ouro. Então o que é que acontecia? Todo trabalhador que ia reclamar prejuízo trabalhista, ele não era atendido. Primeiro porque ele não tinha condições de pagar advogado. Então quem defendia a causa dele? Mas não era só esse problema. Não tinha a defensoria pública, que hoje tem. Se hoje alguém não tiver condições de pagar um advogado, pode ir à defensoria pública, demonstrar sua baixa renda, e o Estado vai providenciar então um defensor público que é ou que será o advogado daquele de baixa renda, para que ele não vá a uma demanda sem advogado. E naquela época, o trabalhador nem tinha condições de pagar o advogado, não tinha condições, não existia defensoria pública, então ele já entrava na demanda em desvantagem. Para piorar a situação, o comportamento da regra de ouro
era algo executado pelos ricos. Observem o que Tiago diz no verso 6. Vamos reler. Vocês têm condenado e matado o justo. Eu pergunto, como é que em uma demanda judicial um rico condena o trabalhador? Porque ele tem a capacidade não apenas de se defender, mas também de pagar por aquele julgamento, o resultado daquele julgamento. Daí as palavras: vocês têm condenado e matado o justo. Ou seja, do outro lado tem alguém que tem direito, mas o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão matando essa pessoa, sem que ele ofereça resistência. Então, como é que alguém pode ter fé, mas se comportar impiamente? Como alguém pode ter fé e não pagar o que é justo? Agora, irmãos, há um terceiro fator que eu quero apontar aqui, que precisa ser também observado. Nós já falamos que não é pecado ser rico, não é pecado ter posses. Nós já falamos que o problema consiste no fato de como é construído, como é a construção desses bens, no caso aqui, fraude e prática da injustiça nos tribunais. Mas há um terceiro fator, irmãos. A Bíblia diz que Deus é o dono de toda a riqueza. Ora, se Deus é o dono de toda a riqueza, na prática, nada é meu. Eu explico. Se Deus é o dono de toda a riqueza, tudo que eu possuo nessa terra é um empréstimo do Senhor. E se é um empréstimo do Senhor, eu não sou o proprietário, mas sou o quê? O mordomo. Mordomia cristã. Então, como lidar com a riqueza que Deus tem lhe concedido, se esse é um favor que Ele lhe tem feito? Se Ele tem lhe dado bens e posses, como lidar com isso? Tiago vai nos apontar. Primeiro, agindo com justiça. Agindo com justiça. A nossa fé deve nos levar a ter uma prática justa. A nossa fé deve nos levar a ter uma prática justa, a cumprir aquilo que acordamos, a sermos zelosos pelo bom nome do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo, irmãos, a gente precisa ter a compreensão que o patrimônio que é construído com base na fraude ou na injustiça, logo se esvai. O que eu quero dizer é que riqueza construída com desonestidade e injustiça, ela se dissolve, igual um castelo de areia. A gente precisa ter cuidado com isso. Não há dinheiro que pague a paz nem uma consciência cristã. Não há dinheiro que pague, irmãos. E muitas vezes, inclusive, é preferível, ouça o que eu vou lhe dizer, muitas vezes é preferível que nós assumamos um prejuízo para que nós tenhamos paz. Eu lembro de uma certa ocasião, em 2012, dificilmente, graças a Deus, eu não quero dizer que eu sou motorista, um bom motorista, mas dificilmente eu me envolvo em acidente, é muito difícil. O último que eu me recordo foi em 2012, ou seja, tem 13 anos. Eu me recordo que um rapaz com a Shinerai, ele ultrapassou um carro que estava na faixa da direita, entre o carro e o meio-fio. É importante dizer que o carro não estava na faixa da esquerda e ele ultrapassou pela direita. O carro estava na faixa da direita e ele ultrapassou entre o carro e o meio-fio. E eu ultrapassei pela esquerda o carro e fui subir então a ponte que leva para o Rio Mar. Quando me dei conta, só olhei no retrovisor, mulher voando, bolsa
Rapaz, moto capotando, eu digo, meu Deus, eu matei alguém. Encostei o carro, a mulher já estava se levantando, o rapaz todo moído no chão, chamamos o SAMU, tomamos todas as providências, os acompanhei até o hospital, depois os deixei em casa e deixei meu número de telefone com ele e disse, olha, assim que o senhor, paguei a medicação dele e disse, assim que o senhor estiver recuperado, me ligue, porque nós vamos resolver o problema com a sua moto. Quando alguns amigos se aproximam de mim e dizem, rapaz, você sabe que aquela causa não foi você que foi o culpado daquilo. Ele ultrapassou onde não era para ultrapassar. Sabe qual é a resposta que eu dava às pessoas? Eu dizia, eu sei disso. Mas veja só, eu só precisei comprar um pneu. E ele está 30 dias sem trabalhar. Ainda que eu custei tudo isso, o prejuízo dele é infinitamente superior ao meu. Aí alguém diz, passe tudo isso para o seguro assume. Eu disse, eu não vou nem fazer isso, eu vou pagar do meu próprio bolso. O seguro cobria prejuízos a terceiros. Eu tinha certeza que eu não estava errado naquela situação. Mas, irmãos, às vezes é melhor a gente até assumir prejuízos do que a gente levar as coisas a ferro e fogo e acabar causando danos maiores. Então, a riqueza, ela vem para nós como algo que deve ser utilizado para a glória de Deus. E aí, irmãos, quando nós falamos de mordomia cristã, a gente precisa ter a compreensão que não há uma camisa que Deus nos dá, uma camisa que Deus nos dá, que não deva ser utilizada para a glória dele. Não há. Não há um calçado dado por Deus que não deva ser para glorificá-lo. Ou seja, tudo que o cristão tem e possui deve ter vistas a glória de Deus. Porque em termos práticos, eu vou usar as palavras de Jó que citei pela manhã. Nu eu nasci e nu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em termos práticos, nós não somos donos de absolutamente nada que possuímos. Nós somos mordomos. Embora o mordomo usufrua daquilo que está sob sua administração, ele administra aquilo que é do seu senhor. É justamente o que acontece. Por isso que muita gente não sabe lidar com patrimônio. Muita gente não sabe lidar com bens. E se apaixona pelas posses e despreza o Deus que, a bem da verdade, é dono de tudo aquilo. Esse é o problema, irmãos. É a nossa falta de fé até para possuirmos algo. Porque até para você ter algo, você precisa de fé. Porque é a fé que lhe dirá como você lidará com aquilo que você tem recebido do Senhor. Você recebeu uma esposa como dádiva do Senhor, você precisa ter fé para saber lidar no matrimônio. Você recebeu filhos como dádiva, vou usar a palavra bíblica, herança do Senhor. Você precisa ter fé para saber como educá-los. Você recebeu uma oportunidade de trabalho que tanto aguardava. Você precisa ter fé para honrar a Deus naquilo que você almejava. Você recebeu bens. Você precisa ter fé para saber que aquilo é para você dominar e não para ser dominado por ele. Daí as palavras de Tiago. E de fato a gente precisa reconhecer que é difícil
é difícil lidar com as riquezas. E eu vou além, irmãos, não são todas as pessoas que têm estrutura para isso. Prova disso é que há um dito que diz: quer conhecer um homem, dê poderes a ele. É verdade. Eu já vi pessoas que eram mansas e humildes. Eu conheço pessoas que eram mansas e humildes, até o momento de receber poder. Viraram arrogantes e perseguidoras. De fato, não é uma tarefa fácil. E aí o verso de número 5, já estamos concluindo, diz: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Esse versículo demonstra que, de fato, o propósito dos bens e das riquezas não é a nossa vanglória, mas é a glória do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós notamos que Jesus nunca foi apegado a nada. Você já observou isso? Jesus nunca teve apego aos bens dessa terra. Ele sempre teve uma vida muito simples. O que não significa que ele está dizendo: tenham uma vida simples ou abram mão dos seus bens. Por quê? Porque nós temos outros homens na Bíblia, inclusive o pai da fé, Abraão, que era um homem riquíssimo. José de Arimateia no Novo Testamento, Moisés no Antigo, antes de deixar os palácios de Faraó. Nós temos Nicodemos no Novo Testamento, homens que tinham bens, tinham posses, e nem por isso amaram mais as posses que ao Deus que lhes confiou esses bens. Então a gente tira algumas lições para a nossa vida nessa noite. Primeiro, Jesus foi e sempre será a referência de lida com absolutamente tudo na nossa vida. Quando você tiver dúvida como lidar com uma determinada situação, olhe para Jesus Cristo. Tente compreender como Ele lidou com essas situações, porque aí nós teremos êxito naquilo que devemos fazer. Segundo, quero trazer uma aplicação para aqueles que desconhecem o Evangelho. Nós não prometemos aqui na igreja riqueza para ninguém, porque a igreja não é banco. Você não veio a um banco, você veio a uma igreja. A nossa mensagem não é de prosperidade. A gente não diz: receba Jesus Cristo e você receberá as riquezas desse mundo. Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas acumulem para vocês tesouros no reino de Deus. Nós pregamos sim o maior bem que o homem possa possuir, mas esse bem não é por dignidade, não é por merecimento humano, esse bem é por dádiva divina. A salvação para todo aquele que nele crê, a esperança de vida eterna para pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados, e se não se arrependerem e crer, serão condenados ao inferno. Nós apontamos sim, nessa igreja, o caminho para uma riqueza que não é visível, palpável, material e temporal, mas uma riqueza que é eterna, uma riqueza que não tem fim. O reino de Deus, a glória de Cristo, a ressurreição no último dia, a eternidade, o gozo da alegria de estar na presença de um Deus que é santíssimo. Então, o que é que nós poderíamos dizer, ou eu, enquanto pastor, em nome dessa igreja? O que nós podemos dizer a você, que tem caminhado conosco, mas ainda não publicou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, é: aqui nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós damos a conhecer: Cristo Jesus, o Salvador das nossas almas e dos nossos corpos. Amém.
Convidar o presbítero Amós à leitura do credo apostólico, posteriormente o presbítero Davi à oração.